E agora é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar de contas públicas. Eu converso agora com o Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos, ex-diretor executivo da IFE e ex-secretário da Fazenda aqui do Estado de São Paulo. Felipe, boa noite. Obrigada pela presença. Obrigado, Denise, pelo convite. Bom, vamos falar de contas públicas, né? Nós tivemos um final de ano muito tumultuado no mercado financeiro e parte desse tumulto foi atribuído exatamente à incerteza fiscal, né? O governo lançou um pacote, teve aquele problema de lançar junto a ideia de aumentar a faixa de isenção do imposto de renda, o pacote foi considerado fraco e as projeções pioraram, mas na verdade nós estamos vendo nesse começo de ano até uma certa melhora em relação ao resultado final de 2024, né? De fato, Denise, quando a gente olha os números de 24, a gente já fez na Warren uma coleta num sistema do Senado que permite antecipar os dados do Tesouro, etc. E é um déficit bem menor do que muitos projetavam no início do ano anterior. Então, por exemplo, o número final deve ficar em 0,4% do PIB de déficit. É ainda um déficit que acaba elevando a dívida pública, sobretudo porque os gastos com juros são também bastante robustos, né? Mas é um número próximo daquele compromisso de meta zero que o ministro Haddad tinha fixado. Então é uma boa notícia, mas não tem sido suficiente para tirar esses ruídos, né, do mercado financeiro. E desse resultado dá para excluir as despesas extraordinárias, como no caso do Rio Grande do Sul, né, e outras demandas que ocorreram no ano passado, elas também são excluídas. A Haddad chegou a falar até em 0,1% de déficit no ano passado, né? Isso mesmo, porque o 0,4%, quando a gente desconta os quase 30 bilhões que foram repassados para o Rio Grande do Sul a título de crédito extraordinário, né, que é previsto na Constituição, então a gente chega aí próximo de 0,1%, 0,13% do PIB. Então é um número bom, significa que o governo tem um compromisso com a responsabilidade fiscal, mas a dívida é muito alta e é crescente. Então vai ser preciso fazer mais. Inclusive hoje saiu o Prisma Fiscal, que são economistas consultados pelo Ministério da Fazenda, que apontam as projeções, e a gente vê uma redução da projeção de déficit para este ano, mas a questão da dívida pesa muito, não é? Ela até pode ter recuado um pouquinho, mas está em 81,2%, e quando a gente pega num prazo maior, a IFE, por exemplo, trabalha com 91,6% para 2027, em 2029, 99% da dívida, isso em relação ao PIB. E tem a ver com juros, tem a ver com desconfiança do mercado, nós tivemos muita pressão para a colocação dos títulos no ano passado. Você acha que o governo consegue reverter esse ambiente? Eu entendo que o governo adotou uma estratégia de apagar incêndios e de ir resolvendo o problema naquele estilo um leão por dia, né? Matando um leão por dia. Isso é bom e ruim, porque o ministro Haddad conseguiu aprovar uma série de medidas, sobretudo do lado da arrecadação, que produziram esse resultado de crescimento de quase 9% acima da inflação das receitas. Por outro lado, esse tipo de estratégia não é sustentável. Então você precisa atacar o lado da despesa. Aí veio o pacote fiscal que você comentou no fim do ano passado, tem medidas corretas, mas são insuficientes. O que deve acontecer nesse ano? Eu entendo que o déficit nesse ano, a nossa projeção, deve ficar em torno de 75 bilhões de reais. É um déficit que estaria compatível, descontando os precatórios que podem ser descontados, né, aquelas despesas judiciais, com o compromisso legal, com a meta fiscal desse ano. Mas é aquela coisa, as projeções de dívida mostram crescimento. Por quê, se as metas estão sendo cumpridas? Porque as metas não são duras o suficiente para estancar essa sangria na dívida pública. Elas não geram saldo para começar, não é? Elas podem zerar o déficit, não é? Mas não vão gerar um saldo para você abater a dívida. E a dívida também cresce em função dos juros, né? Sem dúvida, cada ponto percentual de aumento na Selic, nós estamos falando aí de 50 bilhões de reais de gastos financeiros, ou seja, gastos com juros. E vai ter 2 pontos só agora nas próximas reuniões, né? Na de janeiro e na próxima nós devemos ter a Selic subindo 2 pontos. Sim, esses 3 pontos de aumento, contando com o do final do ano passado, são 150 bilhões de reais. Mas o que fazer, né? O Banco Central também está vislumbrando as pressões da inflação e ele precisa elevar o juro. Então, é o cachorro correndo atrás do rabo e o rabo atrás do cachorro. O que você pode fazer para corrigir isso? O ajuste fiscal, que ninguém quer fazer.
porque ajuste fiscal para os outros, né? Quando vai mexer num benefício tributário, numa isenção, numa desoneração, num gasto público descontrolado, aí ninguém quer fazer e o Congresso não ajuda. Ao contrário, tem atrapalhado bastante. Né? Ainda tem a questão das emendas, não é? Porque houve toda uma restrição colocada por Flávio Dino, que foi sancionada pelo STF, foi uma decisão do STF, mas que ficou ainda mal resolvida. Nem tudo foi liberado no ano passado, mas tem um peso muito grande nos gastos do governo, não é? Por mais que se justifique que são recursos que são destinados a áreas prioritárias nos municípios, a gente sabe que tem muito interesse político. Tem uma das pastas que mais liberaram, por exemplo, foi de esportes. Isso daí você não pode colocar como prioritário dentro da concepção de prioridades do orçamento, não é? E se tenta manter isso. O orçamento não foi aprovado no ano passado, em parte por toda essa polêmica, né? Sim, nós estamos já na metade de janeiro e o orçamento desse ano não está aprovado. E tem uma série de questões em aberto. Por exemplo, as receitas projetadas pelo governo para esse ano, que estão lá na proposta orçamentária, tem um inchaço de 168 bilhões de reais. Receitas que não vão acontecer, muito provavelmente, que dependem de medidas que nem foram aprovadas pelo Congresso. Então, o Congresso precisa pôr um pouco a mão na consciência. Não é que o Executivo não tenha sua parcela de culpa também, mas aprovar medidas como a renegociação de dívida dos estados, essa altura do campeonato, com um custo enorme para a trajetória da dívida, a desoneração, outras ações, né, que têm impacto fiscal relevante, essa turbinada nas emendas parlamentares, que já vem de alguns anos. E é difícil você mudar, porque depois que você permite que isso aconteça, é difícil voltar à situação anterior. Você tem resistência até do judiciário, por exemplo, em relação aos supersalários. Que Sim. Também haveria necessidade de cortes na área militar em relação à previdência própria, né? Então, cada área pública tenta manter os próprios privilégios, né? Sim, e o supersalário você lembrou bem, porque essa é uma ferida aberta que ninguém quer ou consegue atacar, porque há uma coalizão de veto aí para proteger esses penduricalhos, essas vantagens, indenizações, auxílios, que no fundo representam remuneração, que está sendo paga pelo erário e que muitas vezes ultrapassa o teto do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, são salários que chegam a 3 dígitos, né? Mas não é salário, isso era devido porque não foi pago o auxílio tal. Mas são valores absurdos. São valores absurdos. Então precisa haver uma regulamentação, até para moralizar esse tema e não ficar parecendo que toda vez o ajuste fiscal é só em cima do BPC, benefício de prestação continuada, do salário mínimo, etc, etc. Mas de qualquer forma a cobrança do mercado foi muito em cima de posições políticas do governo, né, na questão de transferência de renda e entre o BPC, que não se quis uma mudança maior, a política de reajuste real do salário mínimo, que tem implicações também, inclusive o ministro Haddad ontem falava que a ordem do presidente Lula é para se ampliar a faixa de isenção para 2 salários. O salário mínimo subiu, então ele vai ter que buscar recursos para compensar o que vai deixar de receber quando mudar essa faixa de renda. Então, são algumas políticas que o governo, em particular o presidente Lula e a ala política do PT, não abre mão. Uhum. Não é? Existe essa contradição, porque a mudança da faixa de isenção do imposto de renda, ainda mais se ela avançar mesmo para R$5 mil, tem um custo de quase 46 bilhões de reais pelas nossas estimativas lá na Warren. Como é que compensa isso? Quem que paga a fatura? Porque distribuir dinheiro, fazer isenções, benefícios, é muito fácil, né? É bom, gera um sentimento do ponto de vista do político de que ele está beneficiando as pessoas. Só que do ponto de vista do equilíbrio fiscal, do crescimento econômico, da prosperidade do país, é nisso que nós precisamos pensar mais do que nas questões de curtíssimo prazo. Bom, e para encerrarmos, Felipe, tem toda a questão agora da renegociação da dívida dos estados. Nós temos só 1 minuto, os estados estão reclamando demais, achando que o governo mudou tudo que tinha sido aprovado pelo Senado. Vale a pena para os estados ou não? Para os estados é ótimo, quer dizer, é um presente de mãe que os estados receberam, vão ter um benefício gigantesco e quem vai pagar a fatura? A dívida pública, ou seja, todos os brasileiros que vão arcar com a inépcia, a ineficiência e a falta de rigor fiscal de 2 ou 3 estados. E são os estados governados por governadores de oposição que estão até aproveitando o discurso político agora antes de aderir, não é? Só uma exceção que deve ser feita a São Paulo, que nunca ficou inadimplente, né? Isso eu conheço bem de perto, inclusive pela experiência em 2022,
e que vai ser beneficiado também. Mas é um estado que tem contas públicas organizadas diferentes de Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Tem uma dívida elevada, mas consegue administrar. É isso. Eu agradeço muito a presença do Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos, ex-diretor executivo da IFE e ex-secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. Felipe, uma boa noite. Obrigado, Denise. Boa noite. Com vocês.